Olá pessoal, sou o professor Ferreira e estamos aqui para mais uma aula do Matemática Enem. Vamos? É 131. O Ministério da Saúde e as unidades federadas promovem frequentemente campanhas nacionais e locais de incentivo à doação voluntária de sangue em regiões com menor número de doadores por habitante, com o intuito de manter a regularidade de estoque nos serviços hemoterápicos. Em 2010, foram recolhidos dados sobre o número de doadores e o número de habitantes de cada região conforme o quadro seguinte. Os resultados obtidos permitiram que estados, municípios e o governo federal estabelecessem as regiões prioritárias do país para a intensificação das campanhas de doação de sangue. A campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitantes fosse menor ou igual ao do país. As regiões brasileiras onde foram intensificadas as campanhas na época são... Vamos à nossa solução. Pela tabela, observamos que a região Nordeste apresenta doadores por habitante 1,5%, região Norte 1,5%, Sudeste 1,9%, Centro-Oeste 2,6%, Sul 2,5% e o total no país 1,9%. Então, devemos ter as regiões com índice menor ou igual ao índice nacional. Vejamos: Nordeste, Norte, Sudeste são menores do que o índice nacional. Portanto, a nossa solução está no item B. Essa questão trata de porcentagem. É 132. A fim de acompanhar o crescimento de crianças, foram criadas pela Organização Mundial de Saúde tabelas de altura também adotadas pelo Ministério da Saúde do Brasil. Além de informar os dados referentes ao índice de crescimento, a tabela traz gráficos com curvas apresentando padrões de crescimento estipulados pela OMS. O gráfico apresenta o crescimento de maneira cuja análise se dá pelo ponto de interseção entre o comprimento em centímetro e a idade em mês completo e ano da criança. Uma menina, aos 3 anos de idade, tinha altura de 85 centímetros e aos 4 anos e 4 meses, sua altura chegou a um valor que corresponde a um ponto exatamente sobre a curva P50. Qual foi o aumento percentual da altura dessa menina? Descrito como uma casa decimal no período considerado. Vamos à nossa solução. Verifique no gráfico as curvas. A idade de 4 anos e 4 meses, coincidindo com a curva P50. Perceba que a variação da altura é de 105 centímetros menos 85 centímetros, que é igual a 20 centímetros. A porcentagem da variação é calculada por 20,85 avos vezes 100. Isso resulta 23,529%. Com uma casa decimal, 23,5%. A nossa solução está no item A. Essa questão trata de porcentagem. É 133. Um grupo de pacientes com hepatite C foi submetido a um tratamento tradicional em que 40% desses pacientes foram completamente curados. Os pacientes que não obtiveram cura foram distribuídos em 2 grupos de mesma quantidade e submetidos a 2 tratamentos inovadores. No primeiro tratamento inovador, 35% dos pacientes foram curados e no segundo, 45%. Em relação aos pacientes submetidos inicialmente, os tratamentos inovadores proporcionaram cura de... Então, vamos à nossa solução. Número total de pessoas, 100%. O tratamento tradicional
40% são curados. Restam 60%, submetendo-se a um tratamento inovador. Primeiro tratamento inovador, 30%. Segundo tratamento, 30%. Então, devemos calcular. Primeiro tratamento inovador, 35% de 30%, resultando 10,5%. Para o segundo tratamento inovador, devemos calcular 45% de 30%, obtendo 13,5%. Assim, somando, teríamos 24% e a nossa resposta estaria, então, no item B. Essa questão trata de porcentagem. É 134. Nos últimos 5 anos, 32 mil mulheres de 20 a 24 anos foram internadas nos hospitais do SUS por causa de AVC. Entre os homens da mesma faixa etária, houve 28 mil internações pelo mesmo motivo. Suponha que, nos próximos 5 anos, haja um acréscimo de 8 mil internações de mulheres e que o acréscimo de internações de homens por AVC ocorra na mesma proporção. De acordo com as informações dadas, o número de homens que seriam internados por AVC nos próximos 5 anos corresponderia a... Vamos à nossa solução. Percentual de aumento que corresponde a 8 mil mulheres que sofreram AVC. 32 mil está para 32 mil mais 8 mil, assim como 28 está para H. Simplificando, então, obtemos a proporção 4 está para 5, assim como 28 está para H. Resolvendo a proporção, então, obtemos H igual a 35 mil homens. Nossa solução está, então, no item D. Essa questão trata de proporção. É 135. Um laboratório realiza exames em que é possível observar a taxa de glicose de uma pessoa. Os resultados são analisados de acordo com o quadro a seguir. Um paciente fez um exame de glicose nesse laboratório e comprovou que estava com hiperglicemia. Sua taxa de glicose era de 300 mg por decilitro. Seu médico prescreveu um tratamento em 2 etapas. Na primeira etapa, ele conseguiu reduzir sua taxa em 30% e na segunda etapa em 10%. Ao calcular sua taxa de glicose após as 2 reduções, o paciente verificou que estava na categoria D. Vamos à nossa solução. A taxa de glicose inicial era de 300 mg por decilitro. A redução proveniente da primeira etapa foi de 30%, portanto, 300 mg por decilitro menos 30% de 300 mg por decilitro, o que gera 210 mg por decilitro. A redução proveniente da segunda etapa foi de 10%, portanto, 210 mg por decilitro menos 10% de 210 mg por decilitro resulta 189 mg por decilitro. Observando-se a tabela, verifica-se então que o paciente, após as 2 reduções, estava na categoria de diabetes mellitus. E a nossa resposta, então, está no item D. Essa questão trata de porcentagem. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.